Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura. Mais uma leitura não, porque na verdade nós já terminamos, nós estamos aí no último capítulo, né, no epílogo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Eu falo Napoleão, né, gente, mas é Napoleão. Mas tudo bem, Napoleão Hill. E a gente tá lendo um epílogo que é o quê? Os fantasmas do medo, né? Como derrotar os 6 fantasmas do medo. E aí eu tô fazendo por partes, porque senão pra não ficar muito longo o vídeo e na verdade para vocês assimilarem melhor aí e conseguir identificar qual medo tá atrapalhando a sua vida, o progresso da sua vida, né? Tá atrapalhando aí a manifestação do seu desejo, da sua riqueza, né? Como ele fala aqui, né? Pense e enriqueça. Mas se você pensar e ainda você tiver aí com esses fantasmas do medo, você não vai enriquecer, porque o fantasminha do medo sempre vai estar aí junto de você, tá bom? Então, e semana passada nós falamos sobre o medo da pobreza, né, gente? O que vocês assimilaram aí nessa leitura do medo da pobreza? Inclusive lá tem até um teste, né? Para você se identificar, fazer uma autoanálise aí, quais são o que você tem aí que tá te impedindo de realmente manifestar a sua riqueza, né? Ele fala aqui os sintomas, quais são os sintomas que você descobriu que você tem aí e comece a trabalhar esses sintomas, porque ele também mostra pra gente aqui como trabalhar estes sintomas, né? Mas vamos lá para a parte 2 hoje, o medo da crítica. Ninguém pode dizer exatamente como a humanidade começou a ter esse medo, mas uma coisa é certa: as pessoas o têm numa forma altamente desenvolvida. Sinto-me inclinado a atribuir o medo fundamental das críticas àquela parte da natureza humana que leva as pessoas não apenas a pegarem os bens e objetos alheios, mas a justificar seus atos por críticas ao caráter de suas vítimas. É um fato conhecido que ladrões criticarão aqueles de quem roubam e que políticos buscam cargos não exigindo as próprias virtudes e qualificações, mas sim tentando sujar seus oponentes. Então, o que ele quer dizer aqui, né, gente? Que ele acredita que foi desenvolvida aí justamente pela crítica. Então, que quando ele fala aqui, né, a gente critica o outro que tem dinheiro, a gente critica o outro que não fala bem, porque nós talvez não falemos bem, não temos dinheiro suficiente, e aí a gente vai lá e critica e usurpa tudo o que essas pessoas têm, e a gente rouba-lhe isso, né? Então, olha só que interessante isso aqui. Por medo da crítica, você usurpa, você pode roubar e você pode aí até ficar aonde você está, né? Porque a gente tem medo disso. O medo da crítica assume muitas formas, a maioria mesquinha e trivial. Os astutos fabricantes de roupas não demoraram a capitalizar esse medo fundamental com a qual toda a humanidade foi amaldiçoada. A cada temporada, o estilo de muitos artigos de vestuário muda. Quem define esses estilos? Com certeza não são os compradores das roupas, mas os fabricantes. Porque eles mudam o estilo com tanta frequência? A resposta é evidente. Eles mudam o estilo para vender mais roupas. Então, isso aqui eu sempre falo, né? Quando vai a moda, vem a moda. Só que também daí a gente entra numa... Como eu entrei muitas vezes, né? E graças a Deus me libertei aí de ficar apegada às roupas, porque a moda vai voltar, né? E tudo bem, vai voltar. Por quê? Porque o mundo é movimento, né, gente? Ele tá usando isso daqui, mas também a gente não pode ficar... Tudo bem, é moda, mas você tá bem com essa moda? Você não é obrigado a usar a moda que tá atual aí. Você pode manter o seu estilo, né? E aí, como eu falei pra vocês, a gente acaba entrando numa outra coisa aí, que é o medo da pobreza, entrar na avareza, né? De que, não, vou deixar aqui porque vai usar. Eu tinha roupa de 30 anos, gente do céu, vê se pode.
porque ela estava perfeita. E eu não ligo muito pra moda em si mesmo, não. Eu uso o que eu gosto de usar, né? Então, mas precisa tomar cuidado aí com essa questão aqui, né? Que você pode entrar numa vibe aí, vamos dizer, de ficar guardando. Descrevemos até agora o modo como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica aplicada às coisas pequenas e sem importância da vida. Examinemos agora o comportamento humano quando esse medo afeta pessoas quanto aos mais importantes acontecimentos do relacionamento humano. O medo da crítica priva as pessoas de sua iniciativa, destrói seu poder de imaginação, limita sua individualidade, retira sua autoconfiança e lhes causa centenas de outras formas de dano. Os pais muitas vezes causam danos irreparáveis aos filhos ao criticá-los. A mãe de um de meus amigos de infância costumava castigá-lo com uma vara quase diariamente, completando a sova com a frase: "Você vai acabar na penitenciária antes dos 20 anos." Ele foi mandado para um reformatório aos 17. Olha como a palavra tem poder, né, gente? Então a mãe, além de bater no filho, ainda ficava falando o que ia acontecer na vida dele. E ele, na verdade, não é que o outro tem influência na sua vida quando você deixa isso influenciar. E aqui tem 2 pontos, né? Quando a pessoa, no caso, ele aceitou aquilo que a mãe estava falando dele, né? Então ele foi aceitando, ele foi se limitando, ele foi entrando dentro dele e achando que não poderia sair daquela vida. Então olha só, que coisa triste, né, na verdade. Todo mundo tem um estoque de críticas que é recebido de graça, tendo sido solicitado ou não. Os culpados, em geral, são os parentes mais próximos. Deveria ser reconhecido como crime. Na realidade, é um crime da pior natureza. Qualquer pai ou mãe criar um complexo de inferioridade na mente de uma criança por meio de críticas desnecessárias. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o melhor que seus empregados podem dar, não por meio de críticas, mas de sugestões construtivas. Pais podem obter o mesmo resultado com os filhos. Críticas plantam medo ou ressentimento no coração humano, mas não geram amor nem afeto. Inclusive, eu não lembro se eu comentei com vocês em algum preceito aqui que eu tô lendo um livro do Masaharu Taniguchi, o volume 7, né, A Vida Cotidiana, e ele fala, eu comentei lá naquele vídeo, que ele fala justamente, gente, sobre você se mostrar não, né, porque nós somos imagem verdadeira, criação de Deus, perfeitos, maravilhosos, mas deixar aí o seu ego, né, a sua raiva, se mostrar diante da família, achando que não haverá consequências. Não haverá consequências, com certeza, no seu emprego, mas haverá consequências na sua vida familiar. E, consequentemente, quando você não está bem no lar, você não estará bem no seu trabalho. Isso gente, tem aquela roda da vida, né? Então, tudo tem que estar harmonioso na sua vida. Quando uma rodinha daquela lá, uma engrenagem daquilo quebra, você vai ficando capengando e vai quebrando outras rodas aí da sua vida, tá? Então, aí ela não gira harmoniosamente, né? Ela gira quebrando sempre, tá? Os sintomas do medo da crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos igualmente fatais para o sucesso pessoal. Sobretudo porque esse temor destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Então, os principais sintomas nós vamos falar aqui, mas eu quero dar o meu exemplo, né, gente? Eu morria de medo de ser criticada. Tanto que quando eu comecei o canal aqui, eu já tinha feito outros canais, não me sentia bem, porque eu tinha medo de estar falando aqui com vocês sobre isso que eu tô falando.
sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Então eu lia muito, eu sempre dei força para as pessoas, você vai conseguir, né? Sempre elogiava, né? Você pode fazer, nossa, como você faz bem isso, como você é bonita, como você é inteligente. Só que eu tinha medo da crítica e eu achava que eu não sabia o suficiente. Então isso me atrapalhou muito. Eu sentia muito medo disso. E quantas pessoas hoje que a gente não vê, né, que tem medo disso? E às vezes não é o que é na frente das câmeras, né? Eu sou hoje o que eu sou aqui com vocês na minha vida. Então por isso que eu falo pra vocês, eu não quero ser um personagem aqui pra vocês. Eu quero ser o que eu sou, com a minha potência infinita, né? Sendo criador e criatura, tá bom? Ao mesmo tempo. Constrangimento. Então, esses são os sintomas do medo aqui da crítica. Constrangimento, em geral expressado por meio de nervosismo, timidez nas conversas e ao conhecer estranhos, movimentos canhestros das mãos e membros, olhar esquivo. Falta de tranquilidade, expressada por meio da falta de controle da voz, nervosismo, na presença de outras pessoas, má postura corporal, memória ruim. Personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, falta de charme pessoal e falta de capacidade para expressar opiniões com firmeza. Complexo de inferioridade. Quem tem isso aqui, eu tinha também complexo de inferioridade, tá, gente? O hábito de expressar aprovação a si mesmo, pelo boca a boca ou por ações, como uma forma de disfarçar um sentimento de inferioridade, usar palavras de efeito para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer seu verdadeiro significado, imitar os outros no vestir, no falar e no modo de comportar, gabar-se de sucessos imaginários. Isso às vezes transmite a imagem superficial de um sentimento de superioridade. Extravagância, o hábito de tentar sempre se equiparar aos outros, gastando mais do que se ganha. Então, quer dizer, eu tinha isso, né, gente? Eu queria estar sempre bem vestida. Lembra que eu falei que eu tinha aqui, né, o medo de aparecer gravando o vídeo, aparecer com a mesma roupa. Então, o que eu fazia? Eu estava apegada ao que aqui? A extravagância, né? Eu queria estar sempre com uma roupa nova. E pra quê? O que eu vou falar aqui, eu não estou falando de moda. Eu estou falando de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Então não tem por que eu estar cada dia aqui do vídeo com uma roupa, né? Então, cada vídeo que, como eu falo pra vocês, eu gravo vários vídeos no mesmo dia. Então eu ia lá, trocava de roupa e às vezes aquilo me tirava do fluxo, entende? E aí eu, graças a Deus, né, graças à minha consciência de ser, né, eu consegui tirar isso da minha mente. Então isso aqui é uma extravagância, entende? Falta de iniciativa, não aproveitar oportunidades para progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dar respostas evasivas a perguntas feitas por superiores, hesitar no modo de se comportar e de falar, enganar tanto em palavras quanto em ações. Então, eu tinha muito falta de iniciativa, né? Não aproveitar as oportunidades para progredir, medo de expressar opiniões. Eu tinha muito medo disso também. Falta de ambição, preguiça mental e física, falta de assertividade, lentidão para tomar decisões, tendência a ser influenciado pelos outros, hábito de criticar os outros por trás e lisonjeá-los pela frente, hábito de aceitar a derrota sem protestar, desistir de uma empreitada ao enfrentar oposição alheia, desconfiar dos outros sem motivo. Falta de tato no modo de se comportar e de falar, não disposição para aceitar a culpa dos próprios erros. Olha só que interessante, né? Esse foi o medo da crítica. Ele é bem curtinho, então por isso que agora eu vou entrar aqui no medo
da má saúde, né? Mas antes de entrar no medo da má saúde, eu quero que vocês façam aí, vejam quais desses sintomas você tem ainda ou teve. Pelo que eu li aqui, gente, de verdade, eu não tenho mais esse medo, não. Falta da ambição, de iniciativa, essa extravagância, então, acabou, né? Completamente. Complexo de inferioridade também, né? Eu não tenho mais. Então, veja aí, faça uma autoanálise, veja quais os sintomas que você está aí na sua vida e fazer um trabalho, né, gente, para acabar com esse medo. Então, vamos lá. Medo da má saúde. Esse medo pode ser atribuído a uma hereditariedade, tanto física quanto social. Com relação à origem, ele está intimamente relacionado com as causas do medo da velhice e do medo da morte, pois leva até bem perto da fronteira dos mundos terríveis que não conhecemos, mas sobre os quais nos ensinaram algumas histórias perturbadoras. Além do mais, algumas pessoas sem ética, dedicadas ao ofício de vender saúde, tiveram muito a ver com manter vivo o medo da má saúde. O que eu vejo aqui, né, gente, é o que muitas pessoas ficam atrás aí, procurando a doença, procurando que... É como você compra um remédio, você vai ler o quê? Quais os efeitos colaterais, ao invés de ler o que de bom ele vai fazer. E aí o que acontece? Consequentemente, você vai despertar aí todos ou alguns pelo menos, ou um pelo menos, dos efeitos colaterais que aquele remédio vai estar falando lá na bula, né? Então, eu nunca leio, gente. Apesar que raramente eu tomo remédio, mas quando eu tomo eu nunca leio os efeitos colaterais. Um médico de boa reputação, olha só o estudo aqui. Um médico de boa reputação estimou que 75% de todos aqueles que procuram médicos em busca de seus serviços profissionais sofrem de hipocondria, doença imaginária. Demonstrou-se de forma muito convincente que o medo da doença, mesmo quando não há o menor motivo para temer, geralmente produz os sintomas físicos da doença temida. A mente humana é mesmo poderosa e influente. É capaz de criar ou destruir. Esse é o poder da nossa mente, gente. Por isso que eu gosto tanto dos ensinamentos de Neville, porque ele nos traz essa clareza aqui, né? Tudo que você pensa, tudo que tua mente... E ele fala aqui, por isso que eu falo que o Napoleão Hill, ele é muito espiritual também, ele é muito conectado aí. Bom, vide aquele exemplo que ele deu lá da mente mestra dele, que ele imaginou e criou em sua imaginação e viveu aí efetivamente essas reuniões, né, gente, no seu mundo imaginário. Aproveitando-se dessa fraqueza frequente do medo da má saúde, os fornecedores de remédios populares acumularam fortunas. Por meio de uma série de experimentos conduzidos alguns anos atrás, demonstrou-se que as pessoas podem adoecer pelo simples fato da sugestão. Olha como que é importante aí, né, gente? A sugestão, a autossugestão. Existe uma determinada seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Eles chamam isso de lançar um feitiço sobre a vítima e há relatos confiáveis de que alguns indivíduos realmente morreram após serem alvos de bruxarias. Então você cria no mundo do outro quando você xinga, quando você fica maldizendo ele. Isso já é falado, Saint Germain fala isso também, né, gente? Que as palavras, quando você profere aí, são bruxarias mesmo. Existem indícios acapachantes de que a doença, às vezes, começa como um impulso de pensamento negativo. Esse impulso pode ser passado de uma mente para outra por sugestão ou então pode ser criado pelo indivíduo na sua própria mente. A semente do medo da má saúde vive em toda a mente humana. Preocupação, medo, desânimo e decepção amorosa e profissional fazem essa semente germinar e crescer. Toda forma de pensamento negativo pode prejudicar a saúde. Olha só, ele conta uma historinha aqui que eu acho interessante contar para vocês.
Um rapaz teve uma decepção amorosa devastadora que o levou a ser hospitalizado. Ele passou meses sofrendo de uma depressão debilitante. Um psicoterapeuta foi chamado. O psicoterapeuta mudou a enfermagem e pôs o paciente sob os cuidados de uma jovem muito encantadora que começou, após combinar previamente com o terapeuta, a mimá-lo e cobri-lo de afeto desde o primeiro dia de trabalho. Em 3 semanas, o paciente teve alta do hospital, ainda sofrendo, mas agora de um mal inteiramente diferente. Ele estava apaixonado outra vez. O remédio foi uma farsa, mas o paciente e a enfermeira acabaram se casando. Ambos gozam de boa saúde no momento em que escrevo esta parte aqui do livro, né? Aí ele fala aqui dos sintomas do medo, que são autossugestão inadequada, o hábito de usar negativamente a autossugestão procurando e esperando encontrar os sintomas de todo tipo de doença. Gostar de ter doenças imaginárias e falar nelas como se fossem reais. Hipocondria, o hábito de falar sobre doenças, concentrar a mente no tema das doenças e esperar sua aparição até algum sintoma nervoso ocorrer. Dizem que a hipocondria, um termo médico que significa doenças imaginárias, causa tanto mal quanto a doença que se teme vir a causá-lo. A maioria das chamadas doenças nervosas advém de males imaginários. Falta de exercício. O medo da má saúde muitas vezes interfere na prática adequada de exercícios e resulta no excesso de peso por fazer a pessoa evitar a vida ao ar livre. Suscetibilidade à doença. O medo da má saúde está com frequência relacionado ao medo da pobreza, principalmente no caso do hipocondríaco, que vive constantemente preocupado com a possibilidade de ter que pagar honorários médicos, contas de hospitais, etc. Superproteger a si mesmo. O hábito de se passar por doente para disfarçar a simples preguiça ou como álibi para a falta de ambição. Destempero. O hábito de fazer uso de álcool ou narcóticos para anestesiar dores como cefaleias, neuralgias, etc., em vez de eliminar sua causa. O hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser acometido por elas. O hábito de ler, escutar ou ver anúncios de remédios populares. Aí, como ele fala aqui, né? Suscetibilidades à doença. Vem aí o estudo do Dr. Bruce Lipton, né? Que ele fala que não é a hereditariedade que desenvolve a doença, não é o gene que está aí dentro de você que desenvolve a doença. Ele acabou de falar aqui, eu não sei se na época ainda tinha esses estudos aqui de Napoleon Hill, né? Sobre o medo da doença, mas tudo aquilo que você põe foco é o que vai crescer na sua vida. Então, se você acha que a tua família toda vem aí com histórico de diabetes, você vai desenvolver diabetes, porque todo ano você tá indo lá para ver como que tá a sua glicemia, né? A mesma coisa a gordura. Eu tô fazendo um teste aqui, gente, bem interessante, que eu li sobre um estudo, que quando você começa a sair de todos esses estudos, olha que interessante, quando você começa a sair aí, você tá comendo, né? Porque quando você quer emagrecer, você se força a parar de comer. Mas quando você imagina o corpo dos sonhos, quanto você quer emagrecer, aí você começa a ir fazer uma revisão à noite, e quando você for comer, agradecer aquela comida que você tá comendo, gente, muda muito a vida da gente. Quando você começa a agradecer, tem um estudo que de umas pessoas, eu vou procurar e vou trazer aqui para vocês a estatística certinha. Mas pegaram um grupo de pessoas que toda vez que ia comer, agradecia a comida. Eu tô fazendo isso e eu tô percebendo a diferença. Então, eu não preciso ficar lá parado, obrigada pela comida e tal. Quando eu estou ingerindo a comida mentalmente, eu já sinto aquele agradecimento pelo aquele prato de comida, por aquela refeição maravilhosa, abençoada na minha vida. E realmente isso vai acontecendo aos poucos, porque você não tá apegada
a culpa de estar fazendo aquela refeição. Você está agradecendo aquela refeição. E a gratidão é milagrosa na nossa vida. Porque você está reconhecendo que você é filho de Deus, que você é perfeito, que você é maravilhoso. Você é criador e criatura ao mesmo tempo. Tá bom, potências infinitas? Então, fica aí sobre aquele livro do Bruce Lipton também, né? Biologia da Crença, maravilhoso. Então, eu acho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês com os outros links, né? Deste livro, daquela coletânea de Neville também, porque abre muito a nossa mente. Você começa a perceber que tudo é você quem cria na sua vida. As pessoas acham, estava até conversando com a minha mãe, né? As pessoas acham que é natural você envelhecer doente. Não é. Não é, gente. É natural você envelhecer com saúde e morrer dormindo. Isso é o natural. Sem sofrimento, deixar esse mundo com alegria, com aquela satisfação de dever cumprido. A mesma coisa com o filho. Né? Quando um filho dá certo na vida e trabalha e é feliz e construiu uma família maravilhosa, como você se sente? Satisfação do dever cumprido. Então a nossa vida, a gente precisa viver isso, aceitar a velhice, aceitar a idade com amor, com compaixão, com gratidão. Porque quando a gente vive, a gente progride, a gente movimenta a nossa vida, a gente cresce espiritualmente, a gente cresce o nosso lado pessoal, a nossa vida se torna mais abundante espiritualmente falando. Então, quando a gente aceita a velhice, né, natural, porque é natural envelhecer saudável. Não é natural envelhecer doente. Envelhecer doente, gente, é antinatural. É antinatural. Tá? Pensa nisso. Você é filho de Deus e tudo que Deus criou é perfeito. E é muito bom. É muito bom. Como que um filho de Deus vai envelhecer adoentado? Isso não é natural, tá bom? Então, esse foi a segunda parte aí da nossa leitura aqui, o medo da crítica que nós lemos hoje e o medo da má saúde. Faça o teste e veja quais sintomas que você está expressando aí na sua vida e comece a fazer um trabalho interno espiritual, gente, porque não adianta a gente sair desse lado que a gente não cura a nossa vida. Você pode procurar o que for, mas o que cura a sua vida é você viver Deus realmente na sua vida. Aceitar que tudo que foi criado por Ele, que você é filho dele, você é criador e criatura ao mesmo tempo, é isso que faz curar toda a sua vida, financeira, amorosa, saúde, tudo na sua vida, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Até a próxima quarta-feira, a parte 3 aqui do nosso epílogo final aí do nosso livro Pense e Enriqueça, tá bom? Eu aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira ao meio-dia. Até lá!